1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois é um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ouvido fosse o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis, ou como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde era que estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se alegram. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres ou pastores, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou pastores? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém. Glória a Deus. Pai, faça-nos entender essa palavra, que Teu Espírito Santo possa trazer revelação desta palavra, entendimento e sabedoria, e que nossos corações sejam sensíveis para que essa palavra possa produzir frutos dignos de arrependimento, em nome de Jesus. Amém. Amados, compreendendo a unidade no corpo de Cristo. Bem, o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação, usando aqui essa metáfora do corpo, e compara a igreja como o corpo, e o corpo, claro, de Cristo. Bem, um corpo, ele não se move sem a cabeça, e a cabeça também precisa do corpo para formar totalidade. Para que seja de fato um corpo, tem que ter todos esses membros, né, que compõem o corpo, inclusive a cabeça, que governa o corpo. Por isso, Jesus é colocado como o cabeça,
e nós como corpo, ou seja, é Ele quem guia o corpo, é Ele quem dirige o corpo, é Ele quem coordena o corpo, é Ele quem está governando e dominando esse corpo chamado igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela foi constituída por Jesus, por isso Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, e aí você pode perguntar, por que essa carta tem esse texto falando sobre unidade, né? Falando sobre a questão da importância dos membros no corpo, a função desses membros, né? E se referindo todos juntos, cooperarem em um só sentido, um só propósito. Ora, a igreja de Corinto, para que a gente possa entender, Paulo escreveu essa carta por alguns motivos especiais. Primeiro, a igreja estava com problema de divisão. Lá no capítulo 1, fala que havia 4 grupos. A igreja estava dividida em 4 grupos dentro dela. Um grupo que dizia que era de Paulo, outro que dizia que era de Apolo, outro que dizia que era de Cefas ou Pedro, e o outro que dizia que era de Cristo. Então, ali tinha uma divisão de pensamento, uma divisão de funcionalidade no corpo de Cristo. E diante disso tinha outros problemas, como problemas até mesmo de imoralidade sexual. Então, tinha problema de casamento, tinha problema sobre litígio religioso, tinha problema de os mais diversos possíveis. Por quê? Porque a igreja, quando aqueles irmãos se converteram, eles vieram de um mundanismo, né? Eles vieram de um mundo totalmente pagão, depravado, onde eles tinham, antes de se converter, eles tinham grande envolvimento com o sexo, tinham envolvimento com questões de ídolos, né? O paganismo. Eles tinham questões muito difíceis para serem resolvidas, e quando eles se converteram, ali o apóstolo Paulo estava tentando organizar a vida deles, fazer com que eles soubessem como se comportar, se conduzirem no corpo de Cristo, como eles andarem funcionando no corpo. E por isso mesmo, aqui o apóstolo Paulo, ele vinha falando numa sequência, né? Com relação até mesmo os dons espirituais, que estava tendo muitos problemas com relações espirituais. A igreja, ela estava valorizando por demais o dom de língua, né? Então, e que até hoje, talvez muitas igrejas valorizam por demais o falar em línguas, né? E Paulo coloca ele como dom menos importante na igreja. Não que ele seja desprezado, mas ele é o menos importante. Ele não tem essa grande significância para o corpo de Cristo. E por isso mesmo, nós vamos ver aí no versículo de número... em 1 Coríntios, no capítulo, esse mesmo capítulo que nós lemos, né? Vamos ver aí o versículo 28, que diz assim: e Deus estabeleceu uns na igreja, primeiramente para apóstolos, em segundo lugar para profetas, em terceiro lugar para mestres ou pastores, depois para operadores de milagres, quinto lugar para dons de cura, né? Depois, sexto lugar, socorros, sétimo, governos, variedade de língua. Aparece ele lá no último lugar. Não que ele não seja útil, mas ele não Paulo quis mostrar que ele não era o de maior importância, como os irmãos estavam dando grande importância. E aqui Paulo coloca de uma forma organizada, ordenada, né? Ele diz: olha, em primeiro lugar, apóstolo. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas então, amados, como que é que nós podemos compreender essa unidade no corpo de Cristo? Primeiro, entendendo a unidade orgânica da igreja. A igreja é um corpo orgânico, né? Ela funciona através de seus membros.
e os membros, eles fazem todos juntos, formam um corpo, né? E por isso mesmo você vê no seu corpo, nós temos a mão, na mão tem os dedos, nós temos pés, temos pernas, temos braços, temos olhos, temos ouvidos, né? Temos orelha, temos nariz, temos cabeça, temos órgãos internos, né, do nosso corpo, que não são visíveis, mas todos eles têm função, têm uma funcionalidade, todos eles cooperam com o corpo. E você não pode dizer, como diz o nariz, não pode dizer eu não dependo da boca, nem a boca dizer eu não dependo do ouvido. Todos os órgãos são importantes, até mesmo o dedo pequeno do corpo, quando você tira do corpo, faz falta no corpo. Então todos os membros são essenciais no corpo de Cristo, que é a igreja, e todos podem funcionar de forma perfeita, cada um no seu devido lugar. Por isso mesmo a igreja funciona, ela pode funcionar com a grande harmonia e ter grande sucesso quando os membros estão trabalhando em unidade, estão funcionando em unidade, cada um posicionado no seu lugar. Ali nós temos o irmão operando lá o som, o outro aqui, o data show. Nós temos ali o irmão que está ali operando, colocando no YouTube, para quem está em casa possa estar assistindo. Nós temos aqui o pessoal do louvor, da dança, temos o pessoal da limpeza, temos intercessores, temos pastores que estão servindo e diversas funções no corpo de Cristo. Então cada um é colocado no corpo de Cristo para aquilo que for útil, para aquilo que for necessário. E por isso que ele diz assim, olha, já pensou se todos fossem apóstolos, né? Se todos fossem profetas, se todos fossem doutores, se todos tivessem dom de milagres. Então nosso Deus é perfeito, Ele faz tudo de forma organizada, né? De forma muito perfeita. E então o corpo, ele é um só, ou seja, no sentido de que, apesar de que nós temos várias cabeças, temos aqui, cada um pensa de uma forma, mas nós nos unimos em um propósito, nós unimos em um só objetivo, para que o corpo de Cristo cresça ajustado, tenha um crescimento saudável, e assim prospere no reino de Deus. E então cada um de nós aqui somos é importante nesse corpo de Cristo chamado igreja. Amém? O corpo não é um só membro, mas muitos. Aí veja só, os versículos 14 a 17 fala disso, né? Que diz assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, ora, você não pode, uma pessoa individual não é o corpo. Isso se referindo à igreja. Então você não é uma pessoa só, não é o corpo de Cristo. Então, mas todos nós juntos, nós formamos o corpo, né? Somos um só. Então, nós não podemos, por isso mesmo, você não pode se individualizar. Você não pode fazer um trabalho e ser individualizado e procurar dizer, não, eu não preciso dos outros para fazer, e querer fazer as coisas apenas de forma isolada. No corpo de Cristo ninguém trabalha isolado, ninguém trabalha individualizado. Todos cooperam para o corpo, no corpo, para que assim a igreja de Cristo a cada dia cresça, se fortaleça e venha operar milagres, maravilhas no reino de Deus. Amém? Se você puder dar um glória a Deus aí, um aleluia, um aplauso ao Senhor. O membro, ele não sobrevive fora do corpo. Se tirar um membro do corpo, ele morre. Então, por isso mesmo a pessoa diz assim, eu vou ser agora crente em casa, não vou precisar mais. Você morre, meu filho. Espiritualmente falando, é morte certa. É como cortar um galho de uma árvore. Aquele galho não vai ter vida. Ele vai murchando, seca,
e vai ser queimado. Então, assim, uma pessoa que é desligada do corpo, que vive de forma isolada, né? Até hoje estão criando aí um negócio de os desigrejados, né? Aqueles que não têm igreja. Então eles estão fora do corpo, eles não conseguem sobreviver, eles não conseguem ter vida de Deus, porque a vida de Deus está no corpo que é a igreja, que é considerado o corpo de Cristo. A igreja de Jesus, ela não pode ser vencida pelo diabo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora, uma pessoa não é o corpo. E se referindo à igreja, você é o corpo em termos de matéria, indivíduo, mas como igreja, corpo é quando nós nos unimos e nós estamos juntos, estamos servindo um ao outro. Aí sim, nós formamos o corpo de Cristo. Fomos batizados nesse mesmo Espírito, né? Como diz aqui a palavra de Deus, nos versículos 12 e 13, diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ou seja, nós somos um corpo, porque todos nós bebemos de um só Espírito, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, e que todos nós bebemos dessa água da vida, que se chama Jesus, e todos nós fomos batizados no corpo, através do Espírito Santo, que habita em nós, e nós formamos esse corpo vivo, esse corpo que é um organismo vivo, que a cada dia se move na direção à vida com Deus, na direção à eternidade, a esse corpo de Cristo, que se move para fazer com que coisas extraordinárias aconteçam. É o corpo de Cristo, a igreja, que é capaz de fazer coisas que as pessoas aí fora, sem esse corpo, não conseguem fazer. Eu falei a semana passada que, inclusive saiu uma reportagem que não sabe, na reportagem que não sabe como que o ódio está crescendo tanto no mundo. Está explicado, a origem está lá no Éden. O pecado de Adão, logo em seguida um irmão matou o outro, e daí para cá só foi muitas tragédias, né? Então o ódio tem crescido e vai continuar crescendo, mas não se desespere, porque o amor também tem crescido. E nesse período de pandemia, nós temos experimentado o amor de Deus em nossos corações, e que a igreja e muitas pessoas, até mesmo fora daí, têm se mobilizado, e o amor tem se manifestado, para que assim, não diga assim, olha, vai dizer, o mundo está indo de mal a pior. Sim, o mal está crescendo, mas o bem também está crescendo, o amor está crescendo a cada dia. Por isso que Jesus diz assim, que cresce juntos o joio e o trigo. O joio é o diabo, o joio é o mal, o joio são todas essas coisas malignas, mas também o trigo está crescendo, a mensagem de Jesus está crescendo, o amor de Jesus está crescendo, e assim a graça de Deus está cada dia sendo derramada no mundo, e a igreja é a porta-voz dessa graça de Deus. A igreja é a porta-voz da graça, é esse corpo de Cristo que se move, que funciona, e que ninguém consegue destruir a igreja, porque é de Jesus. Nesse período de pandemia, que nós ficamos um bom tempo aqui sem funcionar presencial, a igreja não parou de crescer. E eu quero dizer, é porque nós estamos agora em vários lugares. Quando passar tudo isso que a gente juntar aqui, você vai ver o crescimento. Nós crescemos mais durante a pandemia do que antes da pandemia. Quando juntar todo mundo, esse templo não vai caber. Quando juntar a comunidade das Palmeiras, do Retiro, da Pujuca 2, do Los Angeles, juntar todo esse povo aqui, esse templo vai ficar pequeno. Sabe por quê?
porque nada pode impedir essa funcionalidade, nada pode impedir esse crescimento, esse avanço do reino de Deus, porque a igreja continua avançando. Jesus disse: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja tem essa mensagem de vida, essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança. Quem tem a mensagem da esperança é a igreja de Jesus. O mundo entra em desespero. O mundo, as pessoas entram em pânico. Mas nós temos a palavra da esperança, a palavra da fé, a palavra que nos traz vida e que nos traz segurança. Então, amados, todos os membros são necessários no corpo de Cristo. Diga comigo: todos os membros são necessários no corpo de Cristo. Diga para essa pessoa bonita que está do seu lado: você é necessária no corpo de Cristo. Você é necessário no corpo de Cristo, Tarcísio. Nós somos necessários, cada um de nós. Amém? Aí no versículo de número 20 a 23, os versículos 20 a 23 diz assim: o corpo é que o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não preciso de ti, nem a cabeça aos pés: também não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Aqueles que parecem ser menos necessários, todos eles são necessários no corpo de Cristo, né? Todos são necessários. Então não tem um maior, um melhor, porque todos são necessários. Todos são úteis, né? E eu chego a dizer, todos são essenciais no corpo de Cristo. Amém? E aí, às vezes, amados, Paulo estava tendo um problema muito grande no corpo de Cristo, e em termos de querer as pessoas buscar muito o destaque, a posição. E aí Paulo busca corrigir, porque no corpo de Cristo mesmo, até mesmo quem ocupa a posição de destaque já por natureza, coisa já natural, mas nós temos que entender que todos nós somos úteis, somos necessários no corpo de Cristo. E aí Paulo faz com que aqueles irmãos mudem a sua mentalidade com relação ao corpo de Cristo, que ele entendesse a unidade no corpo, né? Como era importante essa unidade. E aí nós vamos ver no versículo 20 a 23, né? Os versículos, aliás, desculpe, 20 a 23. 23 a 23. Já lemos o 20, o 21, vamos ler o 22 e 23. Diz: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, né? Revestimos de especial honra. Então, amados, Paulo diz: olha, valorize, dê honra. Honre aqueles que você, talvez que aparentemente, eles não são tão importantes, que aparentemente eles não são tão honrosos, que aparentemente o trabalho deles não são tão significativos. Dê honra, honre, porque o trabalho é honroso, e nós precisamos também fazer com que eles sejam honrados, como diz o apóstolo Paulo. Então nós precisamos compreender isso a cada dia, e tudo isso com a finalidade é para que não haja divisão no corpo, e todos possam cuidar um do outro. Coloca aí o versículo 25, meu irmão.
versículo 25. Diz assim: para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Para que tenhamos cuidado um com o outro, se preocupar um com o outro. E como é que nós nos preocupamos um com o outro? Olha só, desde quando você sente a ausência do outro e você faz uma ligação, você está se preocupando com ele, você está cuidando dele, né? Ele está enfermo e que você vai, ou nesse tempo de pandemia, se não puder visitar, mas pelo menos liga, manda mensagem, faz uma mensagem de vídeo, né? Tem muitos recursos, ou se chega de longe. Então, nós temos como cuidar um do outro. Está precisando de uma cesta básica, então a igreja vai se mover nesse sentido, e assim nós buscamos ajudar uns aos outros. E o versículo 26 diz assim: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, o que acontece? Todos vão se alegrar com ele. Irmãos, se um membro sofre, se arrancar uma unha do seu dedo, todo o seu corpo vai sofrer. Dói. Você vai sentir dor do corpo todo. Isso quer dizer, então, se um membro da igreja, um membro do corpo, se ele tiver com uma dificuldade, passando por uma luta, seja ela qual for, todo mundo vai sofrer. De algum modo, todo mundo sofre. O corpo todo sofre. Mas também diz: mas se ele for honrado, meu irmão, todos vão se alegrar com ele. Então, isso para a gente deve ser uma boa lição. Porque às vezes a pessoa pode ser honrada, né, de alguma forma, e ter algum fazendo bico. Diz assim: eu que devia ser honrado no lugar dele, né? Eu que merecia. Não se alegra. A Bíblia diz que se alguém for honrado dentro da igreja, fora da igreja, você for promovido em algum lugar na sua escola, no seu local de trabalho, onde você estiver, nós precisamos se alegrar com o sucesso do outro, com o crescimento do outro. Se sua empresa vai bem, seu negócio cresce, vamos se alegrar com o irmão. Se alegre com o sucesso do outro. Se um sofre, todos vão sofrer. Mas se um se alegra, se um é honrado, todos vão ser honrados. Amém? Isso é corpo de Cristo. Agora vamos voltar, eu falei no início, mas vamos colocar isso aí mais de forma organizada. Compreendendo a unidade por ordem de ofício. Porque o que eu falei antes, isso aqui é uma ordem de ofício, de ministério, de trabalho no corpo. Que está aí no versículo 28, diz assim: estabeleceu Deus uns na igreja, primeiramente apóstolo, isso é o ofício. Primeiramente apóstolo, o apóstolo da igreja, o apóstolo tinha a ideia de alguém que era enviado como o comandante de um navio, né? Como um comandante que comandava uma tripulação, era alguém que comandava uma equipe. E então o apóstolo é alguém que está no comando de uma equipe, de um grupo, a igreja como um corpo. Ele está no destaque de, primeiramente, estar orientando, de estar buscando colocar cada um no seu lugar, para a funcionalidade. E aí diz depois, ele coloca na questão do ofício os profetas, que é aquela pessoa que hoje é usado com a palavra de conforto, de consolação, de exortação na Bíblia, ok? E terceiro lugar, ele coloca o mestre, que é aquele que ensina. O corpo de Cristo tem palavra de conhecimento, de sabedoria, e ele tem uma palavra de ensino para a igreja, ok?
diz, em quarto lugar, os operadores de milagres, aqueles que são capazes de operar no sobrenatural, orar, coisas sobrenaturais acontecer, e aparece aí no quarto lugar. Depois, o dom de curar, que aparece em quinto lugar também. O dom de curar não é só alguém que ora por cura. Quando fala dom de curar, pode ser por uma ação sobrenatural, de uma imposição de mão, mas pode ser também alguém que dedica um tempo a outro na cura das feridas. Então, é um dom que a pessoa tem. Tem pessoa que tem uma coisa tão especial de chegar, né, para tratar das feridas, seja físicas ou emocionais de uma pessoa. Trata com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto amor, e que ajuda no processo curativo daquela pessoa. Ele trata, é um dom de cura. Assim como tem o enfermeiro, o médico, e que tem pessoas, tem uns paramédicos, né, pessoas que tratam, que são, que tem esse dom, mesmo pessoa que não tem uma formação aí, mas ela tem um dom, né, tão especial para estar curando, desde as coisas emocionais, como também as físicas. E diz também o socorro, que é atendimento aos necessitados. Você conhece alguém, né, dentro da igreja, às vezes, que você vê que aquela pessoa que se preocupa muito com os necessitados, ele tem um dom de socorro, de socorrer as pessoas, né? Então é um dom que ele tem, tão especial, porque tudo isso, meu irmão, é para que o corpo opere, né, de maneira poderosa e grandiosa. Então, você vê que vamos supor, a gente vê até os serviços mais, que a gente parece que é simples, e não é? Eu estava observando o pedreiro fazendo um serviço lá, e eu estava observando, disse, olha, o engenheiro, ele faz os cálculos, ele faz daí o projeto, faz a planta, mas eu duvido se ele conseguir pegar aí nessa colher para fazer o que esse pedreiro faz. Olha só, cada um na sua função. Todos são importantes. Então nós precisamos entender que no corpo de Cristo não é diferente. É para que o corpo funcione, é para que a igreja funcione, para que a igreja esteja nessa engrenagem, funcionando de maneira que possa servir como testemunho para os que estão de fora. Amém? E depois diz que governo, que é a administração, né? Aquele que tem o dom de administrar. E variedades de línguas, como eu já falei. E, para finalizar, rapidamente, Romanos capítulo 12. Tudo é 12 hoje? Romanos 12. Que tem também essa mesma, Paulo está escrevendo aos Romanos, orientando também essa mesma temática. A partir do versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3 em diante. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que se convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Nem todos têm a mesma função, irmãos. Cada um, né? Eu estava observando, meu Deus, já pensou? Irmãos, eu não chegaria a lugar nenhum se aqui não tivesse pessoas de diversas. A gente, como igreja, não crescia. Se não tivesse aqui cada um que fizesse uma coisa, né? Eu fico assim olhando, tem algumas pessoas aqui como Iedo, Dani, tem outros aqui, Samanta, tem outros que gostam de a parte assim de decoração, de arrumação, e que eu vejo assim, que colocam a mão, que eu digo assim, tem, e aí a gente vê assim, meu Deus, a coisa se torna algo, coisa de cinema, né? E tudo isso tem que ter no corpo de Cristo. Pessoas que ornamentam, que arrumam, que limpam, que deixam tudo cheiroso,
né? Tem aí os que operam o som, porque eu não sei, não sei para onde vai esse negócio. O meu negócio, o meu dom, Deus me chamou para pregar, para ensinar a palavra, para ministrar a palavra, para orientar, para guiar, para conduzir. Então essa é a minha função no corpo de Cristo. Eu sou grato a Deus, porque Deus faz tudo perfeito. E aí diz assim, aí no versículo de número 5, né? Romanos 12, 5. Assim também nós, conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério aqui, irmãos, é serviço, né? Se você serve em alguma área, olha só o que é que Paulo diz: dediquemo-nos ao serviço. Ou o que ensina o mestre, esmere-se no fazê-lo, faça bem. O que exorta, olha aí o profético, façam com dedicação. O que contribui, com liberalidade. Até você contribuir com seus bens, contribuir financeiramente, contribuir de alguma forma, você vai contribuir com liberalidade no seu coração. E diz mais: e o que preside, o que administra, aquele que guia, aquele que está na frente, na posição, bem, com diligência. Quem exerce misericórdia, que é o socorro, né? Com alegria. Você não vai fazer um serviço para o outro, não faça triste, com tristeza, não faça como se fosse um peso. Devemos fazer com alegria no coração. Servir ao outro tem que ser com alegria. Se não houver alegria no coração, não houver prazer de fazer isso, se for peso, então não adianta. Nós temos que fazer isso com alegria de coração, de servir um ao outro, de estar, coisa boa é servir. Pense que é uma coisa que eu fico tão feliz, é quando eu posso servir alguém. Quando eu sou solicitado para servir, eu me sinto feliz. Porque a melhor coisa, Jesus disse, que é dar do que receber. É melhor você dar do que você receber. Amém? Então, amados, concluindo, vamos concluir. Amém? Todos os membros são importantes no corpo de Cristo. Quantos membros são importantes? Todos. Todos os membros são importantes no corpo de Cristo. Não tem um maior nem um menor. Todos são importantes. E cada um desempenha uma função no corpo. O membro não vive e não faz nada independente do corpo que é a igreja. Então, se alguém quiser fazer alguma coisa, eu vou fazer sozinho. Ele não entendeu o que é o corpo de Cristo. Ele não tem ideia do que é o corpo de Cristo. Tudo que nós fazemos, irmãos, tem que estar ligado ao corpo de Cristo. Até mesmo quando você vai fazer alguma coisa, se você quer fazer sozinho, você quer chamar atenção para você. Você quer tocar trombeta. E Jesus não aceita isso. O louvor é dado a Ele. Por isso, quando fazemos como corpo, como igreja, como todos, então nós estamos fazendo para glorificar o nome do Eterno. Não vai aparecer o nome de uma pessoa, vai aparecer a igreja, o corpo de Cristo.